Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e do seu professor ou professora de sala. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao seu professor ou professora de sala sempre que solicitado. E lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos para a escola. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever e seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e sempre que possível realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre assuntos que você ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim você poderá manter um bom ritmo de estudos. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! Esta semana temos novidades. Iniciaremos o segundo volume do nosso livro de atividades EMAI. Eu adoro livros novos. Guarde o livro anterior para que o professor da sua sala possa conferir as atividades. E utilize esse novo livro com muita sabedoria. Imagine quantas coisas novas iremos aprender. Atividade 18.1. Você já parou para olhar o seu pé? Quem da sua família tem um pé maior que o seu? Na sua família, há alguém que tem o pé menor que o seu? Como fazemos para saber quem tem um pé maior? E o pé menor? Você já pensou que podemos utilizar o nosso pé para medir? É isso mesmo! Abra seu livro na página 9 e vamos conferir isso. Sequência 18. Medindo na escola. Atividade 18.1. 1. Você já observou que podemos medir comprimentos usando partes de nosso corpo? Observe a ilustração. O que ela mostra? É um pé. Vou propor um pequeno desafio para você aí em sua casa. Faça um traço no chão ou cole uma fita crepe de maneira que você ou outras pessoas consigam dar alguns passos. Primeiramente, você deve andar em cima da linha colocando um pé na frente do outro. Vá contando e, ao terminar, anote quantos pés seus foram necessários para andar na linha toda. Em seguida, chame outra pessoa para fazer a mesma coisa. Pode ser uma outra criança ou um adulto que mora aí com você. Anote a quantidade de pés de uma, duas ou três pessoas. A quantidade de pés foi a mesma para todas as pessoas? Observando a quantidade de pés, qual das pessoas teve o maior número? E o menor número? Por quê? Agora, você irá anotar no seu livro as suas descobertas. Vamos ler o enunciado da atividade juntos. 2. Medindo o comprimento de um caminho marcado no chão, faça registros da quantidade de pés obtida. Com seus pés, com os pés de um colega. No primeiro espaço, com seus pés, você irá anotar quantos pés seus foram necessários para andar toda a linha. Já na segunda parte, com os pés de um colega, anote a quantidade necessária de pés das pessoas que moram com você para andar na mesma linha. Os resultados foram muito diferentes?
Perceba que o tamanho do pé muda de uma pessoa para outra e, portanto, os resultados das medições utilizando os pés serão diferentes. Para finalizar essa atividade, faremos mais uma medição, adaptando a pergunta para que ela possa ser respondida em sua casa e não na escola. Você irá andar da porta da sua casa até um local como o sofá ou seu quarto, por exemplo. Em seguida, você irá registrar no seu livro de atividades da seguinte maneira. 3. Meça com seu pé um percurso de sua carteira até a porta da sala de aula e anote o resultado aqui. Atividade 18.2. Nesta atividade, iremos continuar a fazer atividades envolvendo medidas e agora vamos utilizar os nossos passos. Vamos fazer uma brincadeira com os passos? Como fazemos para saber quem tem um passo maior e o passo menor? Você irá utilizar a mesma linha que traçou no chão na atividade passada, mas agora você irá medir com seus passos. Nessa atividade, você também deverá chamar outras pessoas que moram com você para medir a linha com os passos. Você deverá anotar a quantidade de passos na página 10. Vamos conferir a atividade. Atividade 18.2. Outra forma de medir comprimentos é usando passos. Que tal medir um percurso que deve ter o mesmo ponto de partida e o mesmo ponto de chegada? 1. Dentro da sala de aula, combine um percurso com seus colegas. 2. Agora meça esse caminho, cada um deverá usar seu passo. Usem o tamanho do passo que vocês dão naturalmente quando caminham. 3. Registre os resultados na tabela, medindo com passos. Quantidade de passos, professor, aluno 1, aluno 2, aluno 3. Devido ao distanciamento social, você irá completar essa tabela contando novamente com auxílio de amigos ou familiares. Completando a tabela, é hora de analisá-la. Vamos ler as perguntas 4 e 5 juntos. Observe a tabela que você construiu para poder responder. 4. Quem deu o menor número de passos? 5. Por que isso aconteceu? Atividade 18.3. Agora vamos fazer uma brincadeira com as mãos. Quem da sua família tem a mão maior que a sua? Há alguém que tem a mão menor que a sua? Como fazemos para saber quem tem a mão maior? E a mão menor? Chame alguém que more com você para comparar o tamanho das suas mãos. Vocês deverão colocar a mão de encontro com a mão da outra pessoa, como se vocês fossem bater palmas, dessa maneira. Quem tem a mão menor? Você ou a outra pessoa? Nessa atividade, nós iremos utilizar as nossas mãos para fazer as medições. Abra seu livro na página 11 para conferirmos como iremos realizar essa medição. Atividade 18.3. Você já ouviu falar em palmos? Observe a ilustração. A. Meça o comprimento e a largura do tampo de sua carteira com palmos. B. Meça o comprimento da lousa com palmos. C. Registre os resultados na tabela, medindo com seu palmo. Quantidade de palmos, comprimento da carteira, largura da carteira, comprimento da lousa. Como ainda não voltamos para a escola, faremos uma pequena adaptação. Você deverá medir o tampo da mesa da sua casa. Pode ser qualquer mesa, como a da sala de jantar, da cozinha ou outra mesa. Já onde pede-se para medir o comprimento da lousa, você deverá medir o comprimento da sua cama. Ao fazer a medição com as mãos, deixe seus dedos juntos, mas não muito apertado. Vá colocando uma mão ao lado da outra, assim a sua medição ficará certinha.
Por fim, registre suas descobertas na tabela. Atividade 18.4. Vamos relembrar como realizamos medições até agora? Primeiramente, utilizamos nossos pés, depois nossos passos. Na última atividade, utilizamos nossas mãos. Você percebeu que ao medirmos com o nosso corpo, os resultados podem variar? Se eu meço com a palma da minha mão e você mede com a sua mão, teremos resultados diferentes, certo? Mas por que isso acontece? Bom, provavelmente eu sou maior que você. A minha mão deve ser maior que a sua. Nossos corpos são diferentes, não é mesmo? Então, como estamos usando unidades diferentes, teremos resultados diferentes. Mas, então, como posso fazer para saber que tanto eu como você possamos chegar ao mesmo resultado, mesmo medindo um longe do outro? Devemos ter uma unidade padrão. É como se todo mundo combinasse qual será a medida para medir as coisas. Por isso, utilizamos a régua. Se você medir utilizando uma régua e eu também, teremos os mesmos resultados. Vamos ver mais um pouco sobre isso na página 12 do seu livro. Atividade 18.4. Já usamos nossos pés, passos e palmos para medir comprimentos. Vimos que o resultado das medições depende do tamanho do pé, do passo ou do palmo de cada um. Agora observe a régua e a fita métrica e responda. A. O que a régua e a fita métrica têm em comum? B. O que significam os números que aparecem na régua e na fita métrica? C. Qual é o menor número que aparece na régua e na fita métrica? Então, esta é a régua e aqui eu tenho uma fita métrica. Esses são instrumentos utilizados para realizar essas medidas com as unidades padrão que eu falei. A régua e a fita métrica servem para o mesmo propósito, medir objetos. A régua é mais rígida, mais dura. Ela é melhor para quando vamos medir um desenho ou quando queremos traçar uma linha reta. Já a fita métrica é mais flexível, ela é melhor para medir a nossa altura, por exemplo. Os números que aparecem nesses instrumentos são os centímetros, a unidade de medida padrão. O menor número que aparece é o zero, e é a partir desse ponto que devemos começar a medir. Aqui eu tenho um barbante com 1 metro, que eu medi utilizando a fita métrica. Agora que já conversamos um pouco sobre esses instrumentos de medida, você deverá pegar e cortar um barbante ou um fio que você tem em sua casa com 1 metro de comprimento. Peça a ajuda de um adulto para cortar o barbante. Em seguida, você irá medir o tampo de uma mesa que você tenha na sua casa. Novamente, estamos fazendo uma pequena adaptação na atividade que está no livro. Vamos conferir como você fará esta medição. 2. Com a ajuda de seu colega ou do seu professor, use uma fita métrica para cortar um pedaço de barbante de 1 metro de comprimento. Use esse pedaço de barbante para medir o tampo da carteira. Anote o resultado. 3. Sabendo que o pedaço de barbante mede 1 metro, o tampo de sua carteira é maior ou menor que 1 metro? Atividade 18.5. Agora que você já conheceu quanto é 1 metro, será que você é menor ou maior que 1 metro? E a porta da sua casa, ela é maior que 1 metro? Abra seu livro na página 13 e vamos fazer mais algumas medições. Atividade 18.5. 1. Agora que você conhece o metro, responda. A. Você mede mais ou menos que 1 metro? B. A altura da porta é maior ou menor que 1 metro?
C. Junto com seus colegas, faça as medições pedidas e anote os resultados na tabela. Medindo com o metro. Resultado: largura da sala de aula, comprimento da lousa, altura da mesa do professor, largura da janela da sala de aula. Como ainda não voltamos para a escola, você deverá medir objetos da sua casa. Procure medir coisas parecidas com o que está no livro. Por exemplo, no primeiro item, pede-se para medir a largura da sala de aula. Então, meça a largura da sala de estar da sua casa. Faça todas as medições e anote os resultados no seu livro. Em seguida, vamos verificar a atividade número 2. 2. A régua também pode ser usada para medir comprimentos. Compare a régua com o metro que você já conhece. Decida com seu colega qual o instrumento mais apropriado para medir o comprimento desta página do livro. A. Qual o instrumento escolhido? B. Por quê? Agora, você deverá medir a página do seu livro. Qual instrumento é mais adequado? A régua ou o metro que você cortou? Como já conversamos, o melhor nesse caso é a régua. Muito bem, já que estamos medindo algo pequeno. Agora é só medir e anotar a sua resposta. Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de sempre fazer os registros das atividades no livro e no caderno. Se tiver dúvida, entre em contato com o professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail para fazerimcasa@se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Além disso, todas as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal 3.2. Tire foto das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostaríamos muito de vê-las e acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigado e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Acesse com seu RA e a data de nascimento.